Eu quero que tu abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, que diz assim: a guerra contra os amalequitas. Aleluia. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclague. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiro, né? Quando Davi chega, aleluia, ele encontra a cidade destruída e a família de todos ali, os soldados que estavam com ele e a família dele, filhos, esposas, todas também tinham sido levadas. E o mais interessante que eles começam a chorar. Versículo 4 diz assim: então Davi e os seus homens começaram a chorar, choraram até ficar sem força. Porque quando você entra dentro do cenário e você depara que tudo que era seu foi levado, foi arrancado, foi tirado de você, a sensação é uma sensação de desespero. E Davi estava vivendo isso na pele. Ele estava chegando, né, em Ziclague, e quando ele chega, tudo que era dele tinha sido arrancado. Tudo que era de Davi e dos soldados tinha sido levado. E Davi se depara com um cenário de perda. E quando nós nos deparamos com um cenário de perda, o que que nós fazemos? Nós começamos a chorar e a lamentar. E em 1 Samuel 30, versículo 4, nós vemos que não só Davi, mas também os seus homens começam a chorar até ficarem sem força. As mulheres de Davi, seus filhos, tudo tinha sido levado. E Davi ficou em uma situação muito difícil, porque além dele ver tudo que era dele ter sido levado, os próprios homens que estavam do lado dele se revoltam contra ele. Tem situações que até quem está do nosso lado se revolta contra nós. Aquelas pessoas que era para nos dar apoio, acaba não nos dando apoio. Às vezes a gente diz e pensa: fulano vai ficar do meu lado, ciclano vai ficar do meu lado. E no momento de luta, no momento de batalha, nós vemos aqui que alguns homens vão querer se revoltar contra o próprio Davi. Olha só, 1 Samuel 36, Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados, porque ficaram sem os seus filhos, que falava até em matá-lo, a predada. Mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem. Veja só, quem estava do lado de Davi agora se revolta contra ele. Quem estava caminhando com Davi agora se revolta contra Davi. Você já teve a sensação de andar com pessoas e de repente aquelas pessoas mudarem com você de uma hora para outra? Você já teve aquela sensação de você estar caminhando e a pessoa está ali do seu lado batalhando junto contigo, mas de uma hora para outra parece que aquela pessoa ela se revolta e você fica sem entender o porquê dentro da situação, sendo que você não está entendendo o porquê daquela ação daquela pessoa. E muitas das vezes, irmãs, uma falta de conversa, a pessoa chegar para outra. É muito importante nós conversar, nós se abrir e dizer o que estamos sentindo, porque tem pessoas que
nem sabe o que está se passando com o outro. E criam situações e problemas precisam ser resolvidos. E nós vemos ele deparado com um cenário de perda e ainda tinha gente que queria matar. Às vezes a gente fica naquela situação, não vai piorar, porque não tem como piorar. E aqui tinha como piorar. Aleluia. Davi estava em um cenário de perda e as coisas estavam agora afunilando para ele. Estava piorando para ele. Mas o mais interessante é que o Senhor, em meio a essa situação, dá coragem a Davi. Porque tem situações que nós estamos enfrentando, que se não for o Senhor para nos dar coragem, nós não temos coragem. Se não for o Senhor para nos dar força de nós mesmos, nós não temos. E eu quero lhe dizer uma coisa, quando a sua força, ela termina, a força do céu chega. Quando a sua força acaba, a força do céu entra. Porque se você vê no versículo 4, fala que eles choram até ficar sem força. E já no versículo 6, você vê que o Senhor dá coragem a Davi. Você ficar sem força por um período de tempo, aleluia. Você ficar fraco por um período de tempo, aleluia, é aceitável, até porque a intensidade da guerra, ela aumenta. Mas eu quero te dizer que você não vai ficar dentro da guerra, dentro da batalha sem força, porque aquele que te sustenta, ele é o Deus que te dará força para atravessar, para passar todos os obstáculos que você precisa, aleluia, passar e vencer. Tem pessoas aqui que estão nesse nível de batalha. E que nível é esse, pastora Jéssica? O nível de batalha aonde as coisas estão se afunilando, aleluia, aonde as coisas parece que estão cada vez mais apertando. E eu quero dizer para você, se as coisas estão afunilando e apertando para você, é porque o teu milagre está às portas. Porque quando a coisa fica pesada, é porque o milagre, aleluia, já está, aleluia, prestes de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se está ficando mais difícil, não saia, aleluia, do lugar. Permaneça firme, porque da tua boca entoará hinos de vitória, aleluia. E o Senhor fará tu cantar e se alegrar novamente, porque o Senhor é Deus que lhe dará vitória. E existe uma coragem que Deus vai te dar, aleluia, dentro dessa situação, que você vai dizer, eu não tinha coragem, eu não tinha força, mas o Senhor me deu. Seja forte e corajoso, porque tem situações que é necessário nós ser fortes e corajosas. Aleluia, louvado seja.